a senhora, como delegada, a senhora não faz leis, delegado não faz lei, polícia não faz leis. Quem faz leis são os políticos. Uhum. A senhora cumpre as leis como delegado, né, dentro da sua profissão. Exatamente. Em algum momento, nas suas ações, ali a senhora cumpre ali. O que eu imagino é que determinada senhora que tem sentimento, que vem de família, de sofrimento, de tudo, e como é que é o coração dessa delegada? Esse coração é um coração que está ali fechado para blindado somente para seguir as leis, ou existe um sentimento para chegar ao ponto de algum momento a senhora dizer, não estou fazendo isso devido à lei, mas não era isso que eu queria. Pergunta assim, a resposta é longa, tá? Olha só, a gente não consegue separar. Isso que você falou é muito certo. Por exemplo, a gente fala assim, essa aqui é a doutora Jane, delegada. Não, aqui eu sou a Jane, mãe. Essas coisas não se separam. Elas caminham juntas. Então, na hora da aplicação da lei, por exemplo, necessariamente, porque a lei permite, em alguma medida, alguma interpretação, né? Tem umas que são muito certinhas, muito fechadinhas, não tem interpretação, mas a maioria você consegue interpretar para poder aplicar aquela lei. E quando você vai interpretar, você vai usar o quê? Suas vivências, seu sofrimento, suas relações. Tanto é que, por exemplo, Maria da Penha. Se eu pegar um caso Maria da Penha, eu vou olhar assim e falar o seguinte: senhora, o que a senhora quer que eu faça? Como assim? Se pergunta para ela. Que vai viver a consequência da lei que eu vou aplicar vai ser ela. Aí às vezes ela vai me dizer, prende, esse desgraçado, me bateu, me quebrou toda, não sei o quê. A lei ela é muito boa. Então ela dá muito espaço pro delegado. Se eu quiser prender e não soltar, eu prendo e não solto. Por quê? Eu vou lá e justifico para o juiz que eu não afiancei porque não era seguro para aquela mulher ele pagar a fiança, mesmo o crime que ele praticou, permitindo a fiança. Mas eu não acho que é seguro o suficiente para que ela não seja agredida ou morta. Então a lei me dá esse poder. O poder da interpretação. Interpretação. E isso, Não, e isso de endurecer. a senhora admite que a gente pode correr o risco, porque nem todo mundo é igual a doutora Jane. Pode, Então nós corremos um claro. risco aí enorme de cometer Não, enorme, uma injustiça. enorme, eu não diria. Mas, por exemplo, a visão masculina sobre aquele fato, às vezes um delegado homem, por exemplo, pode olhar aquela situação e achar que não é tão grave assim. E se for uma delegada mulher, ela vai achar a mesma situação. Ela pode achar aquilo grave absurdamente. Porque ela está colocando naquele momento, naquela situação, um pouco da vivência dela. Então você vai encontrar em uma mesma situação fática, a mesma. Se for um delegado mais jovem, uma interpretação. Se for um delegado mais vivido, outra interpretação. Se for uma delegada mulher, outra. E se for um delegado homem, outra. Na mesma situação. Tanto é que às vezes você discute a situação com os colegas e cada um tem uma opinião, sendo a mesma situação fática. Cada um consegue enxergar de um jeito. Mas, em regra, todo mundo No converge. Supremo tem esse Isso. embate, né? Em Também regra, que todo são... mundo converge para a lei. Mas, com certeza, o eu acho, o eu acredito, o sentimento que eu tenho vai influir na hora da minha decisão. Certeza. Agora, eu, na verdade, tenho cara de durona, o povo jura que eu sou carrasco, né? Doutora Jane, uma negrona desse tamanho, que sou negra, 1,75 m, eu sou enorme. Tem gente que me olha e fala, meu Deus do céu, como tu é grande. Acho que eu sou uma fera. É assim, ó. Para quem precisa de uma mão pesada do Estado, da lei de forma dura, eu vou ser essa pessoa que vai aplicar de forma dura, de forma pesada, de acordo com a gravidade do crime que a pessoa praticou. Eu não consigo enxergar ou aceitar essa guerra entre polícia militar e polícia civil. Ela existe? Claro que existe. Nós já tivemos situação de resgate da polícia militar resgatar policial militar que é preso em delegacia, né? Então, isso eu não vou negar que essa divergência exista de forma mais veemente, mais forte em alguns lugares, mas eu, como policial, tendo a exata dimensão de qual é a atuação da polícia militar, de qual é a atuação da polícia civil, trato os policiais militares com o maior carinho, assim, delegacia. Tá. Não é assim, ó, é cafezinho, é um lugar para ele sentar, para ele registrar as ocorrências dele, quando ele traz para a gente. Operação, eu cheguei na estrutural. Exemplo agora. Fui lá, procurei quem é o comandante da Polícia Militar.
Fui propor para ele, vamos trabalhar junto? Vamos. Quando tiver operação, ainda não fizemos uma operação juntos, que ainda não rolou, mas me deixaram à disposição para trabalhar juntos. Existe a divergência, mas eu acho que ela não tinha que existir. As duas polícias são complementares. Nada que vai me atingir, nada que vai mudar minha vida sem eu participar. Então a periferia, ela precisa participar de tudo. A periferia precisa estar nos espaços de poder. Porque senão são outras pessoas que não conhecem, que não estão aqui, que não vivem no território, né, o que é o termo que eu costumo usar hoje, e estão decidindo a minha vida. Estão dizendo qual é a escola que é boa para mim, qual é o tipo de segurança pública que eu preciso, como é que é a organização das cidades, do meu espaço. E eu estou aqui sem opinar. Então nós precisamos que pessoas que estão aqui no território decidam o que acontece aqui. Então a gente precisa participar. Eu quero política pública para a mulher, efetivamente. Eu sou mulher e eu, com certeza, sem pensar, pode ter um homem competente, educado, gentil, sensível, mas quem entende política pública para a mulher é outra mulher. No ano 2019, eu tive 5 feminicídios. 5. Eu sei o nome de cada vítima, eu sei o nome de cada autor, eu conheço a família de todo mundo, porque na hora que matou eu vou lá. Sei tudo o que aconteceu. Eu já vi cena que estava o jovem lá, um rapaz com 21 anos morto, a namorada dele com 22 anos morta. Ele matou, a mulher se matou na frente de 2 crianças gêmeas, que eram filho deles. Já fui num feminicídio em que estava a mulher esfacelada aqui, o cara que o povo matou em retaliação ali. Já vi um cara que matou uma mulher, uma senhorinha, era a tia dele. Ele matou, enfiou um capacete na cabeça dela, vestiu a roupa dele nela. Que você fala, gente, que é isso? Pegou um cabo de vassoura e enfiou na garganta dela. Vou nem falar mais nada. O que eu tô te dizendo? A gente vive isso todo dia. A parte que aparece, só aquela entrevistinha ali. Mas a gente vive atrocidades. A gente conhece o lado mais animal do ser humano. É chamado homem-estado de natureza. É aquele homem que não tem lei, é o homem que não tem regra. Então é o homem lobo do homem. Que a ciência política explica pra gente lá. Então eu lido com esse homem. E aí, se eu não tiver um preparo emocional para isso, eu vou pirar o cabeção, como diz o povo. Aí tem gente que diz que é mais fraca emocionalmente e vai despejar onde? Vai ficar depressivo, vai encher a cara de cachaça. Tem gente que acha que beber e faz esquecer as mazelas, né? Eu passo ali 24 horas lidando com perigo, trocando tiro com vagabundo, desculpa o termo chulo, vendo atrocidade, vendo gente sem cabeça. Eu já vi que eu tenho um crime que eu até hoje procuro a cabeça do cara, nunca mais achei. Mataram, rezaram, riram por motivo nenhum. Você fica, essas interrogações, isso é meu dia a dia. Então, ou você tem um preparo emocional para essas coisas, ou você vai adoecer. Então, o Estado tem que investir no policial, investir no tratamento psicológico desses policiais. Porque muitos, o nível ou o número de suicídio entre policiais é muito grande. Tem gente que não suporta essa barra, tem gente que não está preparado para isso. Fez concurso que está lá. Concurso, salário bom, eu vou ser polícia mesmo. Estudou, passou. Mas quando ele assume e começa a ver essas coisas no dia a dia, nós somos seres humanos. Você vai reagir de alguma forma. Então, essa somatização, essa reação, vai dar nisso. Um monte de policial, um monte de gente que se vicia pelo álcool e vai estar doente lá e não é tratado. Então, investir na saúde do policial é importante. Ter um policial que entrou bonitão, saradão, bacana, né? E que lá no final da carreira dele ele consiga sair com sanidade suficiente para curtir a aposentadoria ou para cuidar da própria família. E às vezes essa sanidade se perde ao longo aí, vivendo esse problema. A gente só vive problema, tá? Delegacia, assim, ó. Eu trabalhei no Paranoá em um ano. Nós registramos 875 ocorrências de violência doméstica. E a gente vê isso todo dia. Cada ocorrência que eu passo é um problema. Não tem nem muito de alegria ali. Só agonia. Só agonia. Você entra nesses problemas, liga, se envolve, escuta. Você consegue separar? Chegou em casa, deixa lá ou não consegue? Como é que é isso? Eu me preparo para isso. Assim, você dorme? Durmo. E como durmo? Durmo bem, mas eu emocionalmente me preparei para isso. Esporte, a senhora praticou algum esporte? Da época de segundo grau ali, eu fiz salto em altura, corria 100 metros, joguei voleibol. O recorde do salto em altura por um tempo foi meu aqui de Brasília.
Mas aí era tudo na época de jovenzinho ali, 15 anos, até 17 anos, sei lá, não menos, acho que Como é que a uns senhora vê o esporte 13, para a periferia? 13, 17. Eu acho que o esporte é oportunidade de recuperação. É assim, ó. Esses jovens, um dia eu quero falar com você de criminalidade, pena de morte, que o povo vem com esses assuntos, jura que eu sou a favor, né? Sou contra tudo isso, tá? Porque assim, ó, eu já fui da DCA, ó, fui DCA, trabalhava cuidando de adolescente infrator, né? E depois eu vou para outro lado. Eu fui secretária de política para criança, adolescente e juventude. Eu fui cuidar dos jovens que estavam em unidade de internação. E a criminalidade tem cara, ela é pobre, ela é preta. A gente precisa oferecer para esses jovens que estão na periferia, você precisa oferecer oportunidades. É assim, quando você tem oportunidade, você oferece para ela música, oferece para ela esporte, oferece arte de maneira geral, oferece a educação, se dá carinho, se dá respeito. Então ela consegue escolher e ter um caminho. Agora, quando você pega esses jovens amontoados, dá uma escola para ele que não faz sentido, ele vai na escola, ele não consegue entender, aquilo não tem significado para ele. Estudando na Europa, estudando, já está mudando, tá? Mas ainda é muito assim, muito mecânico, né? Um livrinho padrão, que fica ensinando as coisas para ele, que ele passa aquilo, gente, matemática, seno, cosseno. O cara em casa não tem comida, ó, ele não tem comida, ele fica na rua. Às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar. Nós temos muitas famílias que são só mães, não tem pai, né? E a mãe tem que ali, tem emprego doméstica, ela é cozinheira, ela trabalha no comércio, ela cuida de uma criança, tal, para prover, né, o mínimo ali que é alimentação, tal. Esse jovem fica ali na rua. Tem a questão da identificação. Então eles começam a andar em grupo. Eu tive contato com jovens no Itapuã que ele estava usando uma roupa como se ele fosse o povo, desculpa o termo chulo, tá? Eu nem uso esses termos. Fala assim, tá vestido ali no kit mala, kit peba, sei lá, como o povo fala. Bota ali um chinelo de não sei de que jeito, uma bermuda. As pessoas olham e falam assim, aquilo ali é bandido, né? Aí ele falou assim, não, sabe por que eu uso essa roupa? Pra eu ficar igual aos outros, porque senão o povo zoa de mim, eles me agridem. É assim. Um menino bom, um menino estudioso. Então, aquela roupa, a gente precisa entender que aquilo ali é identificação. Ele usa aquele chinelo, aquela bermuda, aquela camiseta, para se identificar com os outros. Agora, para boa parte desses, você não dá uma oportunidade sequer. Ó, ninguém vive sem dinheiro, tá? Ninguém. Não adianta. Jovem, especialmente jovem, ele quer ter um tênis, quer ter camiseta, ele quer comer, ele quer curtir, quer ter videogame. Ele quer ter tênis. Ele precisa. E aí, ele tá ali naquela quebrada ali. Cara, você não dá música para ele, não dá esporte, não dá nada. E às vezes ele consegue encontrar um espaço de poder, sabe aonde? Na criminalidade. Virando aviãozinho, vira amigo do traficante. Então, aquele caminho é quase que um caminho natural para ele. Ali ele tem ódio de polícia, ele já vai aprendendo isso. Polícia não presta, entendeu? Cara que é amigo de polícia é cabrito, tal. Tem um código de conduta e que ele segue aquele. Mas é porque é a única coisa, é como se fosse realidade para ele. Você precisa trazer para cá, para esse espaço, como eu vejo muitos projetos sociais maravilhosos, que eu amo, que botam o menino para correr, botam o menino para fazer esporte, botam para fazer futebol. Artes marciais. Artes marciais. Você tem que criar oportunidade. Para quê? Para ele falar assim, ó, eu tenho opção, eu posso escolher. Entre alguns caminhos, tem alguns que eu posso escolher. Tem que ter oportunidade. Tem que ter. E aí, escola, tem que ter escola que faça sentido para ele. Para ele falar assim, não, a escola também é um meio possível. Dá bons exemplos, boas referências. Porque senão ele só tem como referência o traficante, só vai arrumar emprego o traficante que bota ele de aviãozinho. Aí depois você pega esse menino e faz o quê? Bota ele dentro da unidade de internação. Na unidade de internação, ele vai aprender o quê? A fazer guerra com o outro. É bom que a senhora pensa assim, porque existem delegados que acham que prender é o que resolve. Não. Quando a gente precisava ter essa mentalidade, que a maioria tivesse essa mentalidade, de que precisa desse trabalho e que se não tiver, o resultado vai ser esse. Nós temos, por exemplo, quando você entra num campeonato de jiu-jitsu, eu já fui várias vezes,
E quando a gente vê ali aqueles marmanjos daquele tamanho, todo mundo fala baixo, todo mundo disciplinado, eles respeitam os mais velhos, é um negócio assim, é impressionante aquilo ali. Então, se a gente trouxer, se a gente trouxer o esporte, a cultura, porque quando muitas vezes a gente fala em cultura aqui, a impressão que se tem é que cultura é coisa de gente rica. Não, E quem mais precisa de cultura é esse povo, essa população da periferia. Ó, eu já vi jovens fazendo filme de celular, falando de violência doméstica, um projeto que chama Curta Maria. São jovens da rede pública que ali se organizam em grupos e eles vão dramatizar ali o que é a violência, depois de ter estudado a parte legal da lei. Isso é lindo. A senhora não acha que aqui no nosso país prende muito? É assim, ó, se eu tiver que prender, tá? Cara traficante, cara homicida, vou prender mesmo. Só que para mim, a prisão não é solução para nada. A prisão, na verdade, ela é uma escola do crime. Deixa eu dizer o que é isso. Eu trabalho em DCA, tá? 8 anos prendendo adolescente. Às vezes ele começa com uma coisa de pouca gravidade. Uma lesão corporal, ali um pequeno furto. E ele não fica preso por isso. Ele só é preso quando ele tem reiteradas passagens. Significa, praticou muitos crimes, 3, 4 crimes, aí ele vai ser recolhido. Quando ele está porte de arma, ou crime contra a vida, ou tráfico de drogas. Essas são as situações em que ele é recolhido. Do contrário, ele vai chegar, vai assinar e vai embora. Então você vê um adolescente, quando ele começa cedo ali, 13 anos, 14 anos, até ele fazer 18, ele tem 35 passagens, 30 passagens, 40 passagens. Por quê? Ele cai a primeira vez. Cair é ser ir a primeira vez. Depois que ele cai a primeira vez, ele fala assim, é só isso mesmo? Ele vai embora antes do policial militar que trouxe a ocorrência. Então ele começa a achar que aquilo ali não é nada, tá zerado, tá tranquilo. E aí... E essas leis, a senhora concorda? Acha que elas são... Ele vai tendo reiteradas passagens. Beleza. Só que quando ele entra a primeira vez, 2, 3, aí ele chega lá, o cara pergunta assim, qual a tua quebrada? Ah, eu vou lá da Ceilândia, né? Estamos aqui. Ó, se tu for lá na Quênia e tal, tem um bicho lá que faz que te empresta um ferro. É assim, ó, eles fazem consórcio de arma, sabia? O cara empresta a arma para ele praticar o crime e ele vai pagar ao cara que emprestou a arma com o produto do crime. Onde é que ele aprende isso? Quando ele vai para internação, por exemplo. Não tô dizendo que é só lá não, mas ele é uma das coisas que ele aprende. Aí, às vezes, ele tava fazendo só furto na mão grande. Agora ele já sabe onde é que tem uma arma e vai meter um roubo agora da próxima vez. Às vezes ele entra e o cara fala assim, ó, quando tu sair, tu vai ter que ir lá em tal lugar e você vai matar não sei quem. Ou você vai levar o recado não sei pra quem. Você vai pegar uma droga que tá escondida não sei em tal lugar e vai entregar pra fulano. E o cara fica obrigado a fazer aquilo. Se você não fizer, tem alguém lá fora que vai te pegar. Ele acaba sendo enredado por aquele. Esse é o mundo do crime. Esse é o mundo do crime. O cara vai se enredando por aquilo ali. Nosso país não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, um dia, ele vai sair. Então, nós não estamos preocupados. Tem muita gente que é adepto do seguinte. Prende, prende, prende. Vagabundo, presta, prende. Você prende. Cada vez que ele vai lá, ele sai. Ou ele aprende mais coisas criminosas, ou ele vai aprender um código de conduta que ele nem conhecia, porque o código de conduta do crime não é o nosso, tá? Para nós não tem pena de morte, tem? Legislação brasileira. Mas entre criminosos tem. Dependendo do crime que ele cometeu, dependendo da falha. Eu já vi um menino morrer, sabe por quê? Ele, dentro da unidade de internação, ele rotar, enquanto comia. Isso eles chamam de grave. Se der um grave, que é soltar um pum, ou rotar na hora da comida no meio deles, ele vai morrer por causa disso. Olha a pena de morte aí estabelecida. É um código de conduta que você nem sabe onde é que sai, né? Mas existe entre eles. Não está escrito, mas existe. Então, essas coisas, você precisa mudar essa realidade. Você não pode enxergar quem pratica o crime como aquele cara que você vai encarcerar. Você encarcera ele, quando você largar, ele está mais animal do que antes. Doutora, ele fica cada vez pior. Vai ficar pior e vai se encontrar com a gente. Aí vai matar de forma cruel, louca, vai se drogando, né? E se droga. Droga está sempre envolvida nessas histórias. Então, pô, cheira, bota roupinol pra dentro e sai por aí e encontra com você. E aí, nós somos o quê?
Vítimas fáceis, cordeirinhos, e vamos ser mortos da morte Então, essas violenta. leis que nós comentamos no início não são boas, né, doutor? Uma vez que a gente entende que... Não, não são as leis, é o Estado. Você precisa o quê? Ressocializar. Mas, Não, está preconizado nessa mesma lei, você precisa ressocializar. O que é ressocializar? É assim, ó, doutora, você tem que levar o cara para cadeia e você tem que criar oportunidade para aqueles que querem. Por exemplo, para mim, preso tem que trabalhar. Eu não consigo conceber alguém que é preso, passa 8, eu não 10, consigo. 12, 14 horas, banho de sol, vai pro futebol. E o pai de família aqui fora está trabalhando igual um condenado Para pagar para aqueles sustentar. custos. É isso, para pagar, inclusive, o custo dessa pessoa que está lá dentro. Então, quem entrou ali, ele tinha que trabalhar tão pesado como nós trabalhamos. Dormir ali às 6 Doutora, ou 8 horas e trabalhar. Fazer sacolinha, vai fazer sofá, vai fazer cadeira, vai plantar hortaliça. O cara pensar assim, ó, eu não quero ir para aquele lugar não, que você falou, eu trabalhar tanto. Mas aí você vai lá, tem dentista, tem, né, comida, descansa. Xepa e jega que eles chamam. É comida e cama. Então, come, dorme, joga futebol, toma um banhozinho do sol. Se ele não tiver uma guerra com ninguém, vai ficar bem, vai sair de lá até mais gordo.